Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra da Universidade de São Paulo e do Centro Ibirapuera de Neurociência. E hoje eu vou falar para vocês sobre transtorno bipolar. De uma forma muito simples e muito completa, eu vou explicar o que é o transtorno bipolar e vou falar especificamente como que ele afeta as mulheres. Para a gente entender sobre o transtorno bipolar, vamos lembrar daquele gráfico do humor que eu coloquei no meu vídeo sobre depressão. Só para a gente dar uma olhada, o maior erro que se comete quando a gente está falando de humor é a gente achar que o humor tem a ver com alegria e tristeza. Ele pode ter a ver com isso, mas em geral quando a gente está falando de humor, a gente está falando de energia e de sensibilidade, assim como vocês podem ver nesse gráfico que vai aparecer na tela. Quando a gente está num quadro depressivo, a gente fala que tem uma queda do nível de energia, tanto física quanto mental, e uma queda, como vocês podem ver, do nível de sensibilidade, principalmente a sensibilidade ao prazer fica diminuída. A gente fica sem sentir motivação para fazer as coisas, o mundo ele não é mais tão colorido. Esses são os sintomas chaves de um quadro depressivo. Mas quando a gente está falando em transtorno bipolar, a gente está falando de uma coisa diferente. Para a gente fazer o diagnóstico de transtorno bipolar, precisa ter pelo menos um momento na vida da pessoa que tem um quadro que é o oposto desse quadro depressivo, que é um quadro de aceleração psíquica, como a gente pode ver nesse gráfico. Só que, veja bem, a aceleração psíquica não quer dizer que a pessoa está feliz. Ela pode estar, mas não necessariamente. Tem a ver com aumento de energia física. O que é o aumento de energia física, como vocês podem ver aí nessa imagem? O aumento de energia física quer dizer que a pessoa ela precisa dormir poucas horas ou ela está se envolvendo em muito mais atividades que o habitual, tanto atividades produtivas, fazendo muitos planos, se envolvendo em muitas tarefas, muitos trabalhos, ou ela está simplesmente muito agitada fisicamente. Tem um aumento de energia física, um aumento de energia mental, que é um sintoma muito específico desse quadro, uma aceleração de pensamento. A pessoa sente como se o pensamento dela estivesse pulando de uma ideia para outra, muito rápido. Começa uma ideia, ela não consegue nem completar às vezes essa ideia, já vem uma outra. Aí ela pega essa outra ideia, já vem uma outra, já vem uma outra, vem uma outra, como se fosse um pensamento que pula muito rápido, tanto ideias boas quanto ideias ruins. Tem um aumento da sensibilidade, como vocês podem ver, ao prazer. E isso gera muita impulsividade. Tudo que dá prazer rápido e alívio rápido, essa pessoa fica mais sensível. Em geral, a gente vê isso para álcool, drogas, comida, compras, jogos ou atividade sexual. Isso pode estar mais aumentado. Isso pode estar aumentado nesses quadros. E o que a gente vê é um aumento da sensibilidade à dor. E isso, junto com essa energia toda, gera um sintoma muito típico desse quadro, que é a irritabilidade. A pessoa ela fica mais beligerante, ela fica mais propensa a ter conflitos, a ter ataques. Então, esse é o quadro de aceleração. Ele pode ser um quadro muito intenso, a ponto da pessoa ficar extremamente agitada, extremamente agressiva e irritada, e ela ter que ser internada, ou ele pode ser um quadro mais leve, que não gera tantos prejuízos, mas é nitidamente diferente do que é o habitual da pessoa. E é por isso que o diagnóstico ele é difícil, porque ele pode ter várias variáveis de intensidade no quadro, desde um quadro muito grave até um quadro que muito exuberante, até um outro quadro que não é tão exuberante, mas é muito sofrido, como a gente pode ver nesse outro gráfico, que a gente vê essas nuances. E a gente pode ver nesse daqui que tem um quadro que ele é uma mistura dos dois, que é uma mistura do quadro depressivo com um quadro de aceleração. A gente chama isso de estado misto, é um dos quadros mais sofridos da psiquiatria. A pessoa sente-se para baixo, sem energia, desanimada, com pensamentos negativos, mas ao mesmo tempo, às vezes ela está inquieta, com muita coisa acontecendo na cabeça, muito irritada. E isso gera um alto índice de pensamentos relacionados à morte. Então, é um quadro que precisa de cuidados e o diagnóstico ele pode ser difícil, porque é um quadro que pode ser desde muito clássico até um quadro muito, às vezes, difícil da gente pegar o diagnóstico com certeza. E o que acontece diferente nas mulheres? As mulheres têm algumas características do transtorno bipolar que diferem elas dos homens. Em geral, elas são mais
tem mais quadros que a gente chama de hipomania. O que é isso? É um quadro de aceleração não tão exuberante, mais discreto, mas que pode ser muito grave também. Só que como ele é um pouco mais discreto, a pessoa ela se sente mais irritada, um pouco mais agitada, às vezes é difícil diferenciar se isso é só um período bom como um período de aceleração. O diagnóstico é mais demorado. Tem alguns estudos mostrando que se demora até 15 anos para fazer diagnóstico nesses quadros. Então a mulher tem esse quadro que não é tão exuberante, ela tem mais características mistas. O que é isso? Ela se apresenta às vezes com depressão na consulta, só que ela tem essas características de aceleração junto com a depressão. E muitas vezes, se o médico não está atento, pode confundir o diagnóstico e fazer um diagnóstico de depressão. E isso bagunça muito o tratamento. E o que acontece também é que as mulheres têm, devido às questões hormonais, alguns gatilhos, tanto hormonais quanto gatilhos do pós-parto, que fazem com que seja mais fácil acontecer um período de aceleração. Até 20% das mulheres podem ter uma aceleração psíquica, que a gente chama de uma hipomania, no período do pós-parto. E isso pode levar depois a uma queda muito importante, um quadro depressivo pós-parto muito grave. Além disso, a gente sabe que as mulheres com transtorno bipolar têm um risco maior de alcoolismo, um risco maior de obesidade e um risco maior de transtornos alimentares. Então, o quadro do transtorno bipolar é esse, ele precisa de um momento de aceleração e nas mulheres especificamente o diagnóstico pode ser mais difícil. Tendo um quadro depressivo com características às vezes de muita inquietação e de muita irritabilidade, isso vale a pena ser olhado de perto por um médico especialista com experiência nessa área. Então vamos ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixe o seu like aqui, se inscreva no canal, coloque aqui para notificar quando a gente tiver vídeos, novos vídeos, e escreva o seu comentário aqui que nós vamos responder todos na medida do possível, tá bom? Nos vemos no nosso próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau!